Alarmes, passos apressados, vidros estilhaçados, visitantes gritando, policiais correndo pelos corredores. Era Paris, mas parecia uma zona de guerra. E o cenário era o Louvre. Às 9h50 da manhã, o museu mais vigiado do mundo estava em colapso. Sirenas ecoavam sob as cúpulas de vidro, enquanto turistas confusos eram evacuados pelos guardas. Em poucos minutos, a notícia atravessou o planeta. O museu mais famoso do mundo havia sido roubado, em plena luz do dia. Mas como? Como 3 homens conseguiram atravessar o sistema de segurança mais sofisticado da Europa, roubar joias da coroa francesa e desaparecer sem deixar rastros? Para entender o que aconteceu naquela manhã, precisamos voltar no tempo. Voltar até o momento em que o impossível começou a ser planejado. O Louvre não é apenas um museu. É o coração da França. Um monumento à beleza, ao poder e à história. Cada parede, cada corredor, carrega a lembrança de séculos de impérios, guerras e revoluções. Ali, reis foram imortalizados em telas, generais tiveram suas vitórias eternizadas em mármore e artistas transformaram o impossível em eternidade. Mais de 10 milhões de pessoas atravessam seus portões todos os anos, vindas de todos os continentes, em busca de algo que não pode ser reproduzido. A sensação de estar diante da própria história humana. E é justamente essa grandiosidade, essa aura de inviolabilidade, que faz o roubo parecer impensável. Mas foi exatamente isso que o tornou possível. No centro desse universo está a Galerie d'Apollon. É um dos espaços mais emblemáticos do Louvre, concebido no século XVII sob ordem de Luís XIV, o Rei Sol, como um tributo ao deus Apolo, símbolo de luz, arte e perfeição. Cada centímetro da galeria foi desenhado para impressionar. Esculturas barrocas, molduras douradas que refletem a luz em tons quentes e quase celestiais. O próprio salão serviu de inspiração para a célebre Galeria dos Espelhos de Versalhes, tornando-se um ícone da arquitetura palaciana francesa. Sob a luz suave que desce do teto, repousavam as joias da coroa francesa, relíquias que sobreviveram a impérios e revoluções. Coroas, tiaras, colares e broches, que um dia adornaram reis e rainhas e que hoje representam a herança cultural de um país inteiro. Entre elas, a coroa de ouro de Luís XV, cravejada com mais de 2.500 diamantes, e o lendário diamante regente de 140 quilates, descoberto na Índia e avaliado sozinho em mais de 50 milhões de dólares. Também estavam lá as esmeraldas da imperatriz Eugénie e as safiras lapidadas da dinastia Bourbon, peças avaliadas em mais de 100 milhões de dólares, mas cujo valor histórico e simbólico é incalculável. E foi ali, nesse coração dourado da civilização europeia, que um grupo de ladrões viu mais do que uma arte. Viu uma brecha. Durante meses, um caminhão branco passou a estacionar na lateral do museu, sempre no mesmo horário. Homens com uniformes de manutenção observavam as fachadas. Nenhum olhar desconfiado, nenhum alarme levantado. O Louvre vive em obras. Restaurações, limpezas, reparos são parte da rotina, e ninguém suspeitou. Funcionários passaram a reconhecer o veículo como parte do cotidiano. Alguns até acenavam, sem imaginar que estavam cumprimentando o inimigo. Mas aquele caminhão não estava ali para consertar nada. Estava ali para estudar. Eles haviam conseguido plantas antigas do museu, documentos originais da década de 1950, antes das reformas de segurança modernas.
Essas plantas, segundo investigações posteriores, foram adquiridas em um leilão de arquivos históricos e depois digitalizadas. Com acesso a softwares de modelagem 3D e imagens aéreas recentes do prédio, disponíveis em sites de engenharia e turismo, o grupo cruzou dados e encontrou falhas estruturais que os sistemas atuais ignoravam. Entre elas, um ponto cego. Uma varanda lateral da Galerie d'Apollon, voltada para o rio Sena. Ali, a combinação entre o reflexo da água e o ângulo das clarabóias criava uma zona luminosa intensa que cegava as câmeras de segurança externas por alguns minutos durante as manhãs. Um fenômeno natural, previsível, mas até então irrelevante. Até que alguém o enxergasse como uma porta aberta. Durante semanas, o grupo mapeou o local com precisão militar. Cronometraram os turnos dos seguranças, o tempo de resposta do sistema de alarme. Também observaram o padrão das patrulhas noturnas, o tempo médio de ronda e até as mudanças de guardas terceirizados durante feriados e eventos. Usaram drones pequenos, disfarçado como equipamentos de inspeção, para medir o ângulo de sombra das câmeras e a altura exata da varanda. E perceberam algo simples, mas fatal. Aos domingos, o Louvre abre mais tarde. Menos vigias, menos funcionários, menos olhos atentos. Os sensores de movimento estavam em manutenção e o sistema de limpeza em pausa. O dia seria 19 de outubro de 2025. O plano, simples e implacável. Um caminhão disfarçado de manutenção. Um elevador hidráulico móvel. 3 homens. 10 minutos. 9h37 da manhã. O caminhão branco estaciona na lateral do museu. O som do motor se confunde com o barulho do trânsito e o murmúrio dos primeiros turistas que chegam. Um dia comum em Paris. Pelo menos na superfície. 3 homens descem. Todos uniformizados, com crachás falsos e capacetes brancos. Postura confiante. Cada um carrega uma mochila de ferramentas. Por fora, comuns. Por dentro, milimetricamente organizadas com cortadores térmicos, ventosas, fitas adesivas industriais e luvas de Kevlar. Nada ali é improvisado. Cada peça tem função. O elevador hidráulico começa a subir. Lento. Constante. O som metálico se mistura ao zumbido da cidade. No topo, a janela de vidro reluz sob a luz da manhã, refletindo o brilho do Sena e as nuvens em movimento. A brisa fria corta o ar. O primeiro corta. O vidro se separa como seda. Nenhum alarme. Nenhum ruído. As luvas aderem ao material como segunda pele. O corte é limpo, preciso. Fruto de semanas de ensaio em vidros idênticos, comprados de fornecedores clandestinos no leste europeu. Lá dentro, sensores de vibração haviam sido neutralizados na noite anterior, bloqueados por um simples emissor de frequência, escondido dentro de uma caixa de ferramentas com o selo Électricité Parisienne. Às 9h39, o primeiro homem entra na galeria. O ar frio do museu contrasta com o calor da rua. Lá dentro, o silêncio é quase sagrado. A luz dourada dos lustres banha as vitrines de cristal, projetando reflexos que dançam no mármore do chão. O som dos passos é engolido pela imensidão do salão. Eles caminham com calma. Sabem exatamente onde ir. Nenhum movimento em falso. Nenhuma palavra. Cada gesto foi ensaiado dezenas de vezes em um galpão abandonado nos arredores de Paris. A réplica exata da Galerie d'Apollon, construída com base nas plantas obtidas meses antes. O cortador térmico encosta no vidro. Uma linha incandescente se desenha. Fina, perfeita. O vidro é removido. O pano preto cobre a vitrine. E o brilho das joias desaparece na sombra.
Enquanto isso, a poucos metros dali, um grupo de turistas ouve atentamente uma guia explicar as pinturas do teto, apontando para Apolo e as constelações que o cercam. Ninguém imagina o que está acontecendo, nem mesmo seguranças no andar inferior, distraídos com uma entrega programada naquele mesmo horário. 9h41. Mais uma vitrine, mais um corte. O som é abafado, as mãos firmes. As peças, uma a uma, são colocadas nas mochilas acolchoadas. Entre elas, a coroa de Luís XV e o colar da Imperatriz Eugénie, joias que brilhavam em coroações e bailes imperiais, agora reduzidas a silêncio. Em menos de 2 minutos, dezenas de diamantes desaparecem como se nunca tivessem existido. 9h42. Um guarda se aproxima. Os 3 param. A respiração prende. O som das botas ecoa pelo corredor, se aproxima, hesita, depois se afasta. O guarda passa sem olhar. Eles continuam. A tensão é cortante. O tempo, implacável. 9h44. A última peça. A coroa da Imperatriz Eugénie. O suporte metálico não cede. Tentam. Falham. O líder olha o relógio. 4 minutos. É hora de sair. Deixam a coroa. Uma decisão em segundos que salva a operação. O peso extra poderia comprometer a descida. Voltam pelo mesmo caminho. O vidro cortado é recolocado. O elevador desce lentamente até o nível da rua. O caminhão parte. E o Louvre continua quieto. Visitantes entram, seguranças trocam turnos e ninguém percebe que o maior roubo do século está em andamento. 9h47. 2 motos esperam em uma rua lateral. Os pilotos vestidos de preto recebem as mochilas em silêncio. Transferência rápida, precisa. Cada moto segue por uma direção diferente. Uma rumo ao Quartier Latin, outra ao Boulevard Périphérique. Em menos de 3 minutos, estão fora do perímetro das câmeras municipais. O caminhão, vazio, segue para o norte e desaparece entre os veículos. 9h50. Um segurança, em ronda de rotina, nota um reflexo estranho na janela. Se aproxima. Vê o corte. O coração dispara. O rádio chiado quebra o silêncio. Code Rouge! Code Rouge! O alarme dispara. Visitantes gritam. Portas se fecham. Mas já era tarde. O impossível havia acontecido. E o Louvre, o museu mais protegido do planeta, acabava de se tornar palco do roubo mais audacioso de sua história. A notícia se espalha em minutos. Autoridades francesas tentam prender os 4 homens que invadiram o Museu do Louvre. Um roubo cinematográfico no museu mais visitado do mundo. Tudo aconteceu em apenas alguns minutos. No centro de controle, o caos é absoluto. Telas piscam em vermelho, alarmes soam em sequência. E agentes correm entre cabos, rádios e monitores. Analistas de segurança do museu, técnicos e investigadores tentam freneticamente reconstruir o impossível. As imagens das câmeras são avançadas, retrocedidas, ampliadas. Cada segundo revisto em busca de um erro humano, um vulto, uma sombra. Mas nada, nenhum rosto, nenhum som, nenhuma pista. As câmeras que vigiavam a Galerie d'Apollon haviam sido cegadas pela luz do sol. O vidro cortado fora recolocado com tamanha precisão que parecia jamais ter sido tocado. Nenhum sensor havia disparado. Nenhum sinal indicava a invasão. Era, em toda definição técnica, o crime perfeito. Às 10h15, o Louvre é evacuado. O perímetro isolado. Visitantes são retirados em silêncio, entre olhares confusos e celulares erguidos. Pouco depois, a ministra da Cultura convoca uma coletiva de imprensa. O que aconteceu hoje é um ataque direto à alma da França. A mensagem é clara.
O que havia sido roubado ultrapassava o valor material das joias. O que estava em jogo era a identidade de um país inteiro. A França entrava em estado de choque. A polícia cria uma força-tarefa com 60 investigadores, reunindo agentes da Gendarmerie, da Interpol, da Europol e peritos em arte de renome internacional. O caso se torna prioridade nacional. O gabinete do primeiro-ministro é mobilizado. Equipes de inteligência rastreiam comunicações criptografadas na Dark Web, onde rumores sobre a venda das joias começam a circular poucas horas depois do crime. Em apenas 2 dias, uma pista surge. Um caminhão queimado é encontrado em Saint-Denis, ao norte de Paris. Dentro, fragmentos de vidro, tecido carbonizado e um capacete branco com vestígios de DNA. Os restos do veículo indicam fogo proposital. O chassi havia sido lixado. O número de série raspado. Mas a perícia identifica traços de óleo hidráulico, o mesmo tipo usado em elevadores móveis. A caçada começa. Câmeras de trânsito e registros de pedágio revelam parte da rota da fuga. 2 motos são vistas cruzando o sul de Paris, passando pelo pedágio da A6, seguindo rumo à fronteira. Imagens de satélite, revisadas quadro a quadro, mostram apenas 2 pontos escuros em movimento. 5 dias depois, a polícia francesa prende 2 suspeitos. Um deles tentando embarcar para Dubai, com passagens de última hora e 60 mil euros em espécie. Mas as joias continuam desaparecidas. Nenhum dos presos fala, nenhum confessa, nenhuma peça é encontrada. Enquanto isso, o Louvre fecha suas portas pela primeira vez em anos. A Galerie d'Apollon é lacrada. As vitrines cobertas por panos pretos. Os corredores antes vibrantes, agora mergulhados em penumbra. As joias remanescentes são transferidas sob escolta armada para os cofres subterrâneos do Banco da França, protegidos por sensores térmicos e guardas armados 24 horas. O museu está em luto. As visitas são suspensas. O silêncio toma o lugar do espanto. A sensação é de perda, não apenas material, mas simbólica. Algo havia sido arrancado do coração da França e não podia ser substituído. A diretora afirmou que o sistema de câmeras de segurança falhou na detecção dos ladrões a tempo. Ela também destacou que não havia câmeras suficientes do lado de fora do museu. A diretora ainda revelou que pediu demissão após o ocorrido, mas o ministro da Cultura francês recusou a renúncia. O orgulho nacional havia sido ferido. E o mundo assistia, fascinado, à queda da fortaleza cultural mais famosa do planeta. Canais de televisão exibiam reconstituições em CGI. Jornais especulam sobre a inteligência dos criminosos. E criminologistas chamam o caso de o assalto do século. As investigações se arrastam por meses. Interpol, Europol e unidades de rastreamento de diamantes entram em cena. Nenhuma pista sólida, nenhum comprador identificado. Especialistas acreditam que as joias foram desmontadas, derretidas e redistribuídas em lotes menores, vendidas separadamente no mercado negro da Antuérpia, Hong Kong e Dubai. A história fragmentada transformou-se em pó. O governo francês reage. O Louvre passa a ser vigiado por câmeras térmicas, sensores de vibração e drones autônomos. Guardas armados circulam dentro e fora do prédio e, pela primeira vez, o governo considera instalar uma delegacia permanente dentro do museu. Mas nada disso traz de volta o que foi perdido. Porque o roubo do Louvre não foi apenas sobre riqueza, foi sobre orgulho. Sobre a fragilidade da história, sobre a ilusão de que existem lugares intocáveis. Hoje, o sol ainda atravessa a pirâmide de vidro e ilumina o Salão Dourado, mas o brilho é diferente.
Entre os reflexos das vitrines e o silêncio das galerias, há algo que não pode ser restaurado. Um vazio que vai além das peças ausentes. Porque quando o homem tenta aprisionar a história, o tempo sempre encontra um jeito de escapar. E, naquele dia, em apenas 8 minutos, até a eternidade foi roubada.